pão diário, que é o início, creio eu, de uma linda trajetória que Deus já tem escrito na vida da Juliana. Ela é um exemplo para nós, uma das pessoas que me inspirou ao longo da minha caminhada. Parece que não, mas quando eu cheguei nessa casa e eu participei do Ministério de Louvor naquela época, quem era líder era ela. E eu olhava para ela e eu falava, que sabedoria que ela tem. E eu, só Jesus na causa, conhecimento acho que desse tamanho. E fui inspirada por ela por muitos e muitos anos. Hoje tenho o privilégio de trabalhar junto a ela. Ela tem nos auxiliado no secretariado da UMAT de Santa Bárbara. E hoje ela está com a oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o teu assento. Irmãos, eu sou chorona, tá? Daí o Rafa já começa assim, fica difícil. Como diz a Nath, é difícil subir aqui e dar uma palavra, é mais fácil cantar, né? Mas, às vezes a gente acha que o Senhor nos chamou apenas para cantar ou apenas para ficar sentado no banco, glorificando. Mas o Senhor, Ele nos chama, e quando Ele nos chama, a gente pode fugir. A gente pode fugir por muito tempo. Até que o Senhor começa a falar, até que o Senhor começa a tocar seu coração, até que o Senhor começa a usar o líder. Eu fugi por quase, acho que mais de 6 meses de vir aqui trazer uma palavra. Até que o Senhor foi falando comigo. E um certo dia eu cheguei para o Senhor e falei assim, Senhor, primeiro eu falei para o Rafa, eu falei, Rafa, para, você bota muita fé nas pessoas. E ele é o nosso líder, é o papel dele. E o Senhor foi falando comigo, e eu falei, Senhor, então se o Senhor realmente quer que eu fale alguma coisa, eu não tenho nada para falar. O que eu vou falar? Eu ousei a dizer que eu não tinha nada para falar. Eu falei, o que eu vou falar, Senhor? E o Senhor, um certo dia, ali no Pão Diário, nós temos culto toda quarta-feira, ali pela manhã. E no meio da pregação, quando o Fernando estava pregando, o Senhor me deu a palavra. E eu peguei o meu celular e eu comecei a escrever no bloquinho de notas, eu comecei a escrever. E foi vindo a palavra, e foi vindo até o título, o tema. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre algumas pessoas ali da Bíblia. E eu senti claramente o Senhor falando comigo, agora você já tem a palavra. Agora você pode dizer sim. E depois disso eu vim e disse sim para o Rafa. Só que isso foi há 2, quase 3 meses atrás. Primeiro era para agosto, depois ficou para setembro, e setembro chegou. Setembro chegou. E nós estamos aqui para glorificar e para honrar o nome do Senhor. E quando foi na quarta-feira passada, agora no culto no Pão Diário de novo, o pregador, ele falava e parecia que ele estava falando comigo, assim, parecia que ele tinha ouvido eu falar, parecia que ele me conhecia. E ele falava assim, você está há 40 anos na igreja e você diz que você não sabe pregar? E você diz que você não sabe e não tem nada para falar? Eu senti assim, tá bom, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi. E daí ele começou a falar, e ele falava, e de repente o pregador falta, e o pastor chama você para pregar, ou chama você para dar uma palavra, e você, não, eu não tenho nada para falar. O que eu vou falar? Mas nós que somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, que um dia tivemos um encontro com Ele, nós sempre temos uma palavra para falar. Nós sempre temos um testemunho para contar daquilo que Deus fez nas nossas vidas e daquilo que Deus faz. E hoje, desde o começo do culto, e mesmo eu tendo essa palavra, eu ainda pedindo confirmação para o Senhor, e hoje no início do culto, na oração do Rafa, na oração dele ele falava assim, Senhor, ensina-nos a alcançar o teu coração. Depois a Nath veio e leu sobre Ana. E ela leu, e Ana está aqui para falar sobre ela. E ela leu um dos versículos. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Nós iniciamos o culto dizendo que Ele é santo para sempre.
Teu nome é mais alto, teu nome é maior. Teu nome está acima de todos os nomes. Depois nós, para confirmar a palavra, nós cantamos: dá-nos de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Tu és por quem a minha alma esperou. E agora, por último, nós cantamos: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos e ouvirás o meu clamor. Tudo isso aqui veio para confirmar aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração. E eu já quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel. Eu vou falar sobre alguns personagens, irmãos. Eu acredito que todos aqui devem conhecer, todos conhecem a história de todos os personagens que eu vou falar aqui hoje. Talvez nenhuma dessas histórias seja nova para você. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é a forma com que as coisas aconteceram, a forma com que cada um desses personagens, o que eles fizeram para chamar a atenção de Jesus. E é esse o tema da mensagem de hoje. Chamar a atenção de Jesus. O que eles fizeram de diferente, o que os diferenciou dos demais que chamaram a atenção, que tocaram o coração de Jesus. Então, eu quero começar aqui lendo lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos falar sobre Ana. Quem era Ana? A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Eucana tinha 2 esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém a Ana, o Senhor não tinha lhe dado filhos. Você conhece a história dela, eu não vou ler o capítulo inteiro. A Bíblia nos conta que Penina zombava de Ana porque ela não tinha filhos, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. E Ana, ela não reclamava, eu não encontro na história de Ana, eu não vejo ela reclamando, eu não vejo ela murmurando pelo fato dela não ter filhos, e muito menos pelo fato dela ser zombada por Penina. E a Bíblia vai nos falar que todos os anos, Ana e seu esposo, eles subiam da cidade até Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios a Ele, ali no templo. E certa feita, quando eles foram até o templo oferecer sacrifícios ao Senhor, Ana fez algo diferente. Eu acredito que há muito tempo ela buscava, ela clamava por um filho, mas ela não reclamava. Mas naquele dia, Ana fez uma oração diferente. E lá no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11, vai dizer assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. O que eu vejo aqui? Eu vejo que Ana não mais orou pedindo um filho para si, mas ela tomou uma atitude, ela se colocou de pé. Ela fez algo diferente, ela ousou tocar a Jesus de um jeito diferente. Ela fez um voto ao Senhor, ela não pediu um filho mais para ela somente. Ela pediu um filho ao Senhor para entregar esse filho ao Senhor. Ela teve uma atitude diferente. Ela não se conformou com a sua situação. Ela não reclamou, mas ela não se conformou com a sua situação. Ela dobrou o seu joelho, ela clamou ao Senhor e ela fez um voto ao Senhor. E lá na frente, lá no capítulo, ainda no capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia vai nos dizer que no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló, mesmo ainda pequeno. Ali eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que ofereceram sacrifício, Ana chegou com o menino até Eli e lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que estive aqui anos atrás orando ao Senhor.
e pedi ao Senhor que me desse um filho. E o meu pedido foi atendido. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. E lá no capítulo 2, eu encontro Ana, que a Nath também citou aqui. Eu encontro Ana fazendo uma oração de louvor ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Ela diz: o meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. E ele continua contando a história, continua falando sobre a sua adoração. Mais para frente ele vai falar sobre os filhos de Eli. E lá no versículo 18 do capítulo 2, ele fala que Samuel, embora um menino, ele seguia servindo ao Senhor. Todos os anos, os seus pais continuavam subindo até o templo para adorar o Senhor e para oferecer sacrifícios. E todos os anos, o profeta Eli, estendia a mão sobre eles e orava para que o Senhor lhes desse filhos. Para que o Senhor lhes desse mais filhos. Para que o Senhor alegrasse mais o seu coração. Porque eles entregaram aquilo que eles receberam do Senhor para servir ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, lá no versículo 20 e no versículo 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. O que eu aprendo com Ana? Ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema. Ela queria receber um milagre. Ela queria um filho. E o Senhor, por outro lado, queria um profeta. Quem foi Samuel? Só que Ana, ela não reclamou. Ela se levantou. Ela tomou uma atitude. Ela fez algo diferente do que ela estava acostumada a fazer. Ela não mais orou pedindo um filho para o Senhor, somente para ela e para Eucana. Mas ela fez um voto ao Senhor, pedindo um filho para entregar esse filho ao Senhor. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor respondeu a sua oração. Quando Ana recebeu aquilo que ela tinha pedido ao Senhor, ela cumpre o seu voto ao Senhor. Ela exalta o nome do Senhor, ela agradece o nome do Senhor. E o Senhor a abençoa, dando mais filhos a ela. Vamos para o próximo? Vamos falar um pouquinho de Davi. Quem era Davi? Davi, conhecido na história como homem segundo o coração de Deus. Mas quem disse isso? Quem disse que ele era segundo o coração de Deus? Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, quando o Senhor rejeita Saul, ele manda que Samuel vá até Saul, e lá no versículo 13 ele diz assim: você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração. O Senhor já designou este homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 13, 22, ele vai dizer também, quando Paulo e Barnabé sobem ali para Antioquia, eles são chamados para falar um pouco sobre Deus, e quando Paulo começa a falar sobre a história de Israel, no meio da história, ele vem e ele fala assim, lá no versículo 13 e no 14, durante a história ele fala assim, ele começa a contar que sobre o reinado, sobre Samuel, ele fala sobre Saul, e ele chega ali falando sobre Davi, e ele diz assim, mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse, Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo o que for da minha vontade. Juliana, mas Davi, ele pecou. Sim, Davi pecou. Assim como eu, assim como nós estamos sujeitos a pecar. E o que chamava a atenção de Deus sobre Davi, por que Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos erros, mesmo ele tendo pecado?
Porque o Senhor conhecia o seu coração. A grande diferença de Davi para as outras pessoas era que Davi, ele tinha sede de Deus. Davi, mesmo pecando, mesmo errando, ele não tinha problema nenhum em chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu pequei contra ti. Ele reconhecia o seu erro, ele reconhecia o seu pecado. Ele se humilhava diante do Senhor e ele clamava pela misericórdia do Senhor. E ele tinha uma grande sede, vontade de buscar a Deus e de fazer a vontade de Deus. E lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, ele vai dizer assim: quando Samuel vai até a casa de Davi, quando passa todos os irmãos de Davi, vai passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E cada um que passava, Samuel olhava: eu acho que é esse que o Senhor escolheu para ser o rei. E o Senhor fala para ele: Samuel, o homem olha a aparência, Samuel. Mas eu, Senhor, não olho para a aparência. Eu olho para o coração. Samuel, o homem olha a aparência, o homem olha a formosura. Mas eu, o Senhor, sou o Deus que sonda os corações. Eu, o Senhor, olho para o coração e não para a aparência. Não foram seus atributos físicos que chamaram a atenção do Senhor. Não foi a inteligência de Davi que chamou a atenção do Senhor, embora ele fosse, sim, inteligente. Mas foi o seu coração contrito e quebrantado. E a Bíblia diz que o Senhor, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Você vai encontrar lá em Salmo 51, quando Davi comete um dos seus pecados, quando ele comete o pecado de adultério. Lá no 51 e no verso... A partir do verso 4, ele vai dizer assim: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Aí lá no verso 8 ele vai dizer: devolve-me a alegria e a felicidade. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele pecou, mas ele sabia que ele podia perder tudo. Ele podia perder tudo, mas a presença do Senhor ele não podia perder. Ele podia perder tudo, mas ele clama ao Senhor e pede: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Porque ele podia perder tudo, mas se ele tivesse a presença do Senhor e ele tivesse o Espírito de Deus sobre a vida dele, e ele estivesse com Jesus, Jesus estivesse com ele, ele teria tudo e ele poderia conquistar tudo de novo. Vamos para Daniel. Lá em Daniel nós vamos encontrar a história de 4 jovens que foram levados para a Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia, lá em Daniel 1, e diz assim, lá no capítulo 1, no versículo 5, que o rei determinou que recebessem das suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. E os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Antes disso, o rei ordena que trouxessem até ele os rapazes mais formosos que vieram de Israel como cativos, para que servissem ele durante um tempo ali no reinado, para que durante 3 anos eles se alimentassem, fossem instruídos, para que após esse período eles pudessem servir o rei. E daí entra o versículo 5 que eu acabei de ler. E diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 da tribo de Judá, eles estavam entre esses escolhidos. E ali foi trocado o seu nome, de Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Todos conhecemos a história. E quando o rei determina
que seja colocado ali diante deles, diante de todos os jovens que foram trazidos para a Babilônia. Ele determina que sejam tratados com as suas próprias comidas, com os seus próprios manjares. Mas eu vejo aqui Daniel se posicionando diante de uma cultura pagã, diante de... Ele estava longe de todos. Ele estava longe da sua família, ele estava longe, talvez, do seu pastor, ele estava longe do seu líder, mas ele não estava longe de Deus. E ele se posiciona, ele se coloca de pé, e ele fala que... Ele pede ali ao servo que deixe que eles não queriam comer aquela comida do rei. Eles decidem não se contaminar com os manjares do rei. Mas ele pede que seja feita uma experiência ali de 10 dias, para que eles comessem apenas água e legumes, e depois que o servo observasse como eles estariam. Por que ele fez isso? Porque ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Ele se posicionou. Eles tomaram uma atitude de posição diferente diante de Deus. Eles tocaram o coração de Deus de uma forma diferente. Durante aqueles 10 dias, eles fizeram aquele teste. E quando o servo veio até eles, observou que eles estavam melhores do que os outros que estavam comendo da comida do rei. Então, deixou que eles continuassem com o seu propósito. Depois disso, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E neste sonho, ele chamou todos os magos, todos os sábios, porque ele queria que os magos e os sábios contassem para ele não só a interpretação do sonho, mas contassem primeiro o que ele tinha sonhado e depois a interpretação do sonho. E ninguém conseguiu contar. Nem um mago, nem um sábio, ninguém conseguiu. E então ele ordena que todos os magos, que todos os sábios fossem mortos, porque ninguém conseguiu atender o pedido dele. Mas quando Daniel escuta isso, ele pergunta o que está acontecendo. E quando ele soube do que estava acontecendo, ele falou, não, peraí, deixa eu orar ao meu Deus. O meu Deus é o Deus que tem poder. O meu Deus pode interpretar esse sonho. Me dá um tempinho, rei. Me dá um tempinho. Dá um tempinho que eu vou falar com Jesus. E ele vai e fala com os seus amigos. E eles se colocam em oração diante do Senhor. Eles se colocam em oração diante do Senhor. O Senhor vem, o Senhor revela para Daniel qual é o sonho do rei. O Senhor revela para Daniel qual é a interpretação do sonho do rei. Então Daniel vem, se apresenta até ao rei. E fala para o rei sobre qual é o sonho, qual é a interpretação. E aqui nós estamos falando do sonho da estátua brilhante. E após a interpretação deste sonho, de Daniel, do rei, Nabucodonosor ficou tão contente que ele coloca Daniel como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E a pedido de Daniel, ele coloca Sadraque, Mesaque e Abednego também em uma posição de destaque para cuidarem de todos os negócios da Babilônia. Então eu vejo aqui 4 jovens que decidiram não se contaminar com os manjares do rei, decidiram tomar uma atitude diferente, decidiram tomar uma posição diferente, foram honrados, foram colocados em uma posição de honra diante de todos. E a Bíblia continua. Só que depois que ele fala sobre a interpretação do sonho, Nabucodonosor manda construir uma estátua. Vocês já conhecem a história também. E ele lança o decreto de que quem não se ajoelhasse para adorar aquela estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E mais uma vez eu vejo aqui 3 jovens se posicionando, longe do seu pastor, longe dos seus pais, longe dos seus líderes. Em uma terra distante, foram levados como cativos, estavam sofrendo, porque estavam longe de todos da sua família. Eles eram cativos. E mais uma vez, eu vejo eles se posicionando diante do rei e dizendo, nós não vamos adorar essa estátua. Porque nós adoramos a um único Deus, que é o Deus criador do céu e da terra.
Eles não se importaram com o que ia acontecer, eles não se importaram se eles iam morrer, se eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente, não. Eles simplesmente se levantaram, eles se posicionaram. E eles decidiram não se ajoelhar diante da estátua. Eles decidiram não adorar outro Deus, mesmo em terra estranha, mesmo longe de todos. Eles continuaram com a sua fidelidade ao Senhor, honrando e louvando ao único Deus de Israel. E o rei, quando soube disso, manda que aqueça 7 vezes mais a fornalha e manda que lancem os 3 dentro da cova, dentro da fornalha de fogo ardente. E o que nós vemos acontecer em seguida? O rei lançou 3 jovens dentro da fornalha. Mas quando ele olha, ele não vê 3, ele vê 4. Porque quando você decide se posicionar, quando você decide se levantar, quando você decide ter uma posição diferente diante do Senhor, diante dos homens, o Senhor se responsabiliza por tudo. O Senhor se responsabiliza, o Senhor traz livramento. E eu vejo mais uma vez o Senhor entrando com eles na fornalha e dando livramento. E quando o rei olha isso, ele fala, mas eu não mandei, não coloquei 3 pessoas lá dentro? Como que agora tem 4 e o 4º é semelhante ao filho dos deuses? E então ele manda que tirem eles da fornalha. E ali o rei exalta mais uma vez a eles. Eu vejo aqui 3 jovens que desafiaram o rei, desobedeceram o rei, e mesmo eles desafiando o rei, desobedecendo o rei, eles foram exaltados. Porque lá na frente ele vai dizer assim que Deus concedeu aos 4 aptidões em comum. Lá na frente ele vai dizer assim, que o rei, que depois que eles saíram da fornalha, o rei elevou eles. E o rei colocou um novo decreto, que todos adorassem ao rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que todos engrandecessem ao rei, que todos engrandecessem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei reconheceu o poder de Deus, mais uma vez. E a história continua. E ele diz assim, lá no capítulo 3, no versículo 28, ele vai dizer assim, então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que neles confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto. Se qualquer pessoa, não importa sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Queridos, você não perde em adorar o Senhor, você não perde em não negar o seu Deus. Nós não perdemos quando nós desafiamos o mundo, quando nós dizemos não para as coisas do mundo, para os manjares do mundo. O Senhor se levanta. Quando nós tocamos o coração de Deus de uma maneira diferente, o Senhor se levanta a nosso favor. Eu vejo aqui 3 jovens sendo fiel ao Senhor. 3 jovens não negando ao seu Deus. E ali continua. O Nabucodonosor teve outro sonho. Daniel vem e interpreta de novo o sonho de Nabucodonosor. E este sonho é aquele sonho onde Nabucodonosor é retirado da presença dos homens e é lançado para fora. E ele vive ali um tempo como animal. Até que ele compreendesse, para que ele entendesse que Deus era dono de tudo. E lá no final da interpretação, Daniel vai dizer assim, este é o significado do sonho, ó rei. O que o Altíssimo declarou que acontecerá ao meu Senhor. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos como animais selvagens. Comerá capim, como os bois, será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E ele diz mais para frente, aceite o meu conselho, ó rei. Pare de pecar e faça o que é certo.
Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Mas Nabucodonosor não ouviu. E o sonho se cumpriu. E mais para frente continua. O sonho se cumpriu e passado esse tempo, Nabucodonosor olha para o céu, a sanidade volta. E ele então reconhece que o Deus de Daniel é o único Deus. E lá no versículo 34 ele vai dizer: eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo e nem lhe dizer por que fazer essas coisas. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E a história continua contando que muitos anos depois se passaram, e o filho de Nabucodonosor assume o poder, Belsassar. E ele dá um grande banquete aos nobres, mas nesse banquete ele desagrada ao Senhor. Porque ele manda que tragam, ele ordena que tragam do templo as taças de ouro e pratas que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, porque ele queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas, suas concubinas. Ele profanou o que era santo ao Senhor. E ele teve um sonho, e ele chama Daniel novamente para interpretar esse sonho. E lá vai Daniel interpretar mais um sonho. E lá no final do versículo, do capítulo, ele vai dizer que, ele fala ali sobre a interpretação do sonho, que Deus contou os dias do reinado e diz que o seu reinado chegou ao fim. Você foi pesado na balança, não atingiu o peso necessário. Seu reino será dividido e entregue entre os persas. Eu vejo mais uma vez, Daniel não se acovardou, Daniel não correu, Daniel não fugiu. Porque este sonho, a interpretação deste sonho não era uma coisa boa, era uma coisa ruim para o rei. Mas Daniel, servo do Senhor, corajoso, ele não tirou nenhuma vírgula daquilo que o Senhor falou. Ele entregou exatamente o que o Senhor falou. Mesmo sendo uma verdade dura, ele foi e entregou ao rei. E mais uma vez, eu vejo Deus exaltando Daniel. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. E naquela mesma noite, Belsassar foi morto. Então, eu vejo mais uma vez Deus exaltando. Eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não adorar a outros deuses. Daniel, quando foi falar sobre o sonho a Belsassar, ele falou a verdade, mesmo sendo ela dura. Em todas as vezes, eles foram exaltados pelo próprio rei. Então, ele vinha e falava, e o rei exaltava, mandado por Deus. E continua a história, e ali entra o rei Dário. E o rei Dário resolve dividir o reino em 120 províncias. Lá no capítulo 6 você vai encontrar. Ele nomeou um alto funcionário para governar cada uma dessas províncias. E o rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens. Mais uma vez, o Senhor exaltando Daniel. Para que supervisionasse os altos funcionários e protegesse os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planeja colocá-lo à frente de todo o reino. Mais uma vez, o Senhor exaltando Daniel pela sua fidelidade. Só que isso que aconteceu aqui não agradou os outros administradores, e eles começaram o quê? Eles começaram a sentir inveja de Daniel. E eles começaram a procurar alguma coisa que pudesse acusar a Daniel, porque eles não estavam contentes com tudo que o Senhor estava fazendo na vida de Daniel. Só que eles não encontraram nada, porque Daniel era um homem justo. Daniel, ele agradava a Deus, ele adorava a Deus em tempo e fora de tempo. Então, eles não encontraram nada.
Então, eles vão e instigam o rei a lançar mais um decreto, que durante 30 dias não poderia adorar nenhum outro Deus. Que durante 30 dias eles não podiam orar a nenhum outro Deus. E se alguém assim o fizesse, seria lançado na cova dos leões. Daniel, mais uma vez, se posiciona diante de uma adversidade. Ele não sabia o que poderia acontecer a ele não sabia se ele ia morrer ou não, mas ele não se importa. Ele simplesmente se levanta, toma uma atitude, toma uma posição, se coloca de pé. E eu consigo imaginar Daniel falando para ele mesmo, de repente, e falando com Deus: ah, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei se eu já cumpri tudo que eu precisava aqui, mas uma coisa é certa, eu vou continuar adorando ao Senhor. E a Bíblia nos conta que Daniel, ele orava 3 vezes durante o dia. Só que agora ele orava de janela aberta. Porque ele não queria esconder que ele estava adorando ao seu Deus. Ele não queria esconder que ele estava buscando a Deus. Muito pelo contrário, ele se levanta, ele se posiciona. Só que ele não queria ser aquele crente que ninguém sabe que é crente, sabe? Aquele que, nossa, você é crente? Nossa, eu não sabia. Não. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não tinham medo de se posicionar. Eles não tinham medo de adorar a Deus diante de toda a província da Babilônia, diante daquele povo pagão. E ele orava 3 vezes durante o dia, com a janela aberta. Tanto que, quando encontraram ele orando, levaram ele até o rei, falaram para o rei o que estava acontecendo, e como o rei tinha lançado um decreto, a sua palavra não podia voltar atrás. Lá vai o rei, conversa com Daniel. A Bíblia conta que o rei não dormiu à noite, porque ele gostava muito de Daniel. Com o coração apertado, ele manda que levem Daniel para a cova dos leões. E eu quase que vejo esse rei, até parece que ele queria orar, né, pedir para Deus livrar Daniel da cova dos leões. Não sei, de repente ele até fez uma oração. A Bíblia não conta. Mas a Bíblia conta que ele estava aflito, que ele lança Daniel, que ele ordena que lance Daniel na cova dos leões e que ele fica aflito. E no dia seguinte ele chega, desesperado, com fé, e chama: Daniel, Daniel, será que o seu Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel responde: não se preocupe, ó rei, o meu Deus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele fechou a boca do leão. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Queridos, posicionamento. Queridos, o que estamos fazendo para chamar a atenção do nosso Deus? Continuamos na história. Lá em Lucas, no capítulo 7, nós vamos encontrar a história de um centurião. E ele vai dizer assim, você conhece também essa história? Esse episódio, ele revela que quando Jesus terminou de dizer a multidão, Jesus estava ali diante da multidão, ele entra em Cafarnaum, e naquela ocasião havia um escravo muito estimado de um oficial romano, que é o centurião. Ele estava enfermo e à beira da morte. E quando esse oficial ouviu a falar de Jesus, ele mandou alguns líderes judeus que lhe pedissem que fosse curar o seu escravo. Isso está lá no capítulo 7 de Lucas. No versículo 4, ele segue dizendo: os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois apesar de ele não ser judeu, ele ama o povo judeu. Jesus foi com eles, mas antes que chegasse à casa do oficial, o oficial mandou alguns amigos ao encontro de Jesus para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois eu não sou digno de tamanha honra.
Eu não sou digno sequer de ir ao seu encontro, mas basta uma ordem sua e meu servo será curado. Eu sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão. Venham, e eles vêm. E se digam meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, irmãos, eu vejo aqui a história de um homem. Ele não era judeu. Ele não conhecia Jesus como os discípulos conheciam. Ele não tinha visto Jesus realizar nenhum milagre. Ele não sabia da história do povo de Israel. Ele não sabia do Mar Vermelho. Ele não sabia da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não sabia da história de Ana. Mas ele ouviu falar dos feitos de Jesus. E ele, ouvindo falar dos feitos de Jesus, ele crê que Jesus, com uma palavra, poderia curar o seu servo. Ele teve uma atitude diferente. Ele tocou o coração de Jesus, de tal forma que lá no versículo 8, Jesus vai dizer assim, no versículo 9, aliás, Jesus vai dizer assim, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi tamanha fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para casa, o encontraram o escravo em perfeita saúde. Esse homem não conhecia o Senhor. Esse homem não era cristão. Esse homem não era judeu. E ele simplesmente ouviu falar de Jesus. Ele simplesmente ouviu falar dos feitos de Jesus. E ele creu. Ele creu, ele se levantou, ele foi até o Senhor com humildade. Quando ele manda os judeus irem ao encontro de Jesus, eu acredito que ele reconheceu que ele não era digno de ir ao encontro de Jesus. Porque talvez ele se sentia um pecador. Mas ele manda que alguns judeus vão ao encontro de Jesus, a pedir para Jesus que ele viesse curar seu servo. Quando Jesus está indo, a intenção de Jesus era ir até a casa dele. Mas ele manda novamente os servos encontrarem com Jesus no caminho. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Além dele ter fé, além dele crer que Jesus poderia curar, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele não era digno de estar diante de Deus, de estar diante de Jesus. Que ele não era digno nem de chegar perto de Jesus, quem dirá que Jesus fosse até a casa dele. Mas ele creu que com apenas uma palavra, o Senhor poderia curar o seu servo. E o Senhor, tanto que o Senhor está registrado, não são palavras minhas, está registrado aqui na Bíblia. Eu lhes digo que jamais vi em Israel tamanha fé. Esse homem tocou o coração de Jesus de uma maneira que nem os discípulos que estavam com Jesus todos os dias, porque se Jesus olha e diz, eu não vi em Israel ainda, não encontrei tamanha fé. O que esse homem está ensinando para nós? Vamos mais para frente. Falar um pouquinho sobre Jairo. Nós vamos encontrar a história de Jairo ali em Marcos. No capítulo 5 de Marcos. Lá no capítulo 5, no versículo 21, do 21 até o 42, você vai encontrar duas histórias. E eu quero falar um pouquinho sobre as duas. Ele começa lá no versículo 21 dizendo, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e a cure, para que ela viva. Como que Jairo tocou a Jesus? Ele vai dizer, então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo.
quando viu Jesus, ele se prostrou diante do Senhor e suplicou: minha filha está morrendo. Por favor, venha e impõe as mãos sobre elas e a cure. A fé de Jairo tocou o coração de Jesus. E quando Jesus vai ao encontro, vai até a casa de Jairo, no caminho, ele encontra uma mulher. Aliás, uma mulher vem até ele. Mas antes de chegar nessa mulher, quero falar um pouquinho aqui sobre a atitude de Jairo. Essa atitude de buscar em Cristo, em Jesus, a cura da sua filha, por ouvir falar de Jesus também, ela demonstra uma fé profunda no Senhor. Porque, talvez como centurião, ele também não conhecia Jesus como os discípulos conheciam. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele reconheceu o poder de Jesus. Ele perseverou. E ele teve fé. E lá na frente, lá no versículo 35, depois eu volto, ele vai dizer que Jesus parou no caminho para atender a mulher. E quando ele ainda estava falando com essa mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo e disseram: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus olha para ele e só diz assim: não tenha medo, apenas creia. Então o Senhor vai com Jairo até a sua casa. O Senhor chega até a casa de Jairo. E pela fé de Jairo, o Senhor ressuscita a sua filha. E lá no versículo 41, ele diz assim: segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. E Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois que mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Então eu vejo mais alguém que estava diante da lei, mais alguém que não conhecia Jesus como os discípulos, que não conhecia a história dos judeus, que não conhecia a história do Mar Vermelho, que não conhecia a história de Daniel, e ouviu falar de Jesus e creu que o Senhor poderia curar a sua filha. Com uma atitude de fé, ele tocou o coração de Jesus. E eu volto na mesma história, no versículo 25. E aqui eu quero me ater um pouquinho. Lá do versículo 25 até o 34, nós vamos encontrar, ele vai dizer assim: no meio da multidão, isso quando Jesus estava no caminho da casa de Jairo. Então, Jesus estava no caminho da casa de Jairo para curar a filha de Jairo, e no meio do caminho ele parou para fazer outro milagre. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos. Gastou tudo que possuía sem melhorar. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele em meio à multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Eu vejo aqui a história de uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade tão severa naquela época que, por conta da enfermidade dela, ela era considerada uma mulher impura. Ela era considerada uma mulher imunda. Tudo que ela tocasse se tornaria impuro. E ela também não podia ser tocada. Ela foi banida da sociedade. Ela gastou tudo que ela tinha procurando a cura e ela não encontrou a cura. Ela já estava longe da sua família, já fazia 12 anos. Longe da sociedade, já fazia 12 anos. Estava banida da sociedade, já fazia 12 anos. E ela não podia ser tocada, e ela também não podia tocar ninguém, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Mas eu vejo uma mulher que não se conformou com a sua situação atual. Eu vejo uma mulher que decide tomar uma atitude, que decide se levantar e dizer: eu vou ser curada. Eu imagino aquela mulher, ela não ficou se lamentando, mas será, ah, Senhor, não. Ela se levantou e tomou uma atitude. E eu quero aqui pensar que, de repente,
no seu coração ela pudesse pensar, mas eu não posso ser tocada? Então, se eu não posso ser tocada, eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo que, de repente, talvez nunca ninguém tenha feito. Se eu não posso ser tocada, então eu vou tocar. E se eu tocar na orla de suas vestes, eu posso ser curada. Então eu vejo uma mulher que se posiciona, se coloca de pé, toma uma atitude de fé, ousadia, coragem, e decide tocar na orla das vestes de Jesus, pois ela cria que se tão somente ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Eu vejo uma mulher que estava banida da sociedade. Eu vejo uma mulher que não podia adorar publicamente. Eu vejo uma mulher que não tinha vida social, não tinha poder. Havia perdido tudo que tinha. Mas eu vejo uma mulher que teve ousadia. Eu vejo uma mulher que tomou uma atitude. Eu vejo uma mulher que não se acomodou, que não se conformou em viver nas sombras, que não se conformou em apenas sobreviver. Eu vejo uma mulher que toma uma atitude e diz, eu vou ser curada, e não eu quero ser curada, não, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu poderia ser curada. Essa mulher, com sua fé, com sua coragem, com sua ousadia, ela tocou de tal forma o coração de Jesus, que no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para. Espera aí, alguém me tocou. E seus discípulos olham para ele, mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, como perguntas alguém me tocou? E Jesus, novamente, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E eu vejo uma mulher que não se acomodou. Eu vejo uma mulher que se colocou diante do Senhor, que se prostrou de uma forma diferente, que tomou uma atitude diferente diante da situação em que ela vivia, que decidiu fazer algo que ela nunca tinha feito, que decidiu fazer algo diferente e tocou o coração de Jesus com a sua fé, com a sua coragem, com a sua ousadia. E o Senhor então chama aquela mulher, e quando aquela mulher, aliás, se mostra para o Senhor com medo, porque ela arriscou tudo naquele momento, irmãos. Ela era considerada imunda, ela era considerada impura, ela não podia estar no meio da sociedade. Só que naquele momento ela arriscou tudo que ela tinha. E o que ela tinha? Já que ela tinha perdido tudo? A vida. Ela arriscou a sua própria vida em busca do seu milagre. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ela chega por trás, no meio da multidão. Ela não chega como Jairo. Jairo, ele tinha poder, ele vivia na sociedade, ele recebeu um milagre, ele recebeu a cura da filha, mas ele chega de frente, ele se ajoelha aos pés do Senhor, porque ele tinha liberdade para adorar o Senhor no meio da praça. Mas ela não tinha. Ela não tinha liberdade, ela era banida, ela era considerada impura. Então ela chega por trás, ela chega quietinha e só toca na orla das vestes. Ela não queria que ninguém visse. Mas o Senhor, que é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que sonda os nossos corações, Ele viu, Ele sentiu. E Ele, então olha para aquela mulher e diz, a tua fé te salvou. Mais uma mulher que tocou o coração do Senhor e recebeu um milagre do Senhor. Vamos mais para frente. Ali em Marcos também, no capítulo 10, no versículo 46, do 46 ao 52, nós temos mais uma história de milagre, de alguém que tocou o coração de Jesus, que é a história do cego Bartimeu, que você também conhece, que ele vai dizer assim, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e chamou que viessem até ele. Então chamaram o cego e lhe disseram: venha, o mestre está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E Jesus lhe pergunta: o que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. E Jesus lhe diz: vá, pois a tua fé o curou. E no mesmo instante o homem passou a ver e a seguir Jesus pelo caminho. O que eu encontro aqui? O que eu aprendo com Bartimeu? A humildade, fé inabalável, perseverança, coragem, ousadia. E ele não teve vergonha de mostrar publicamente que estava disposto a se humilhar diante de Jesus. Quanto mais a multidão falava para ele calar a boca, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não se envergonhou, ele não se intimidou, ele não se acovardou diante da multidão. E, inclusive, diante de quem mandava ele calar a boca. Não, ele se levantou, ele tomou uma atitude de fé, uma atitude diferente, ele se posicionou. Quando soube que Jesus estava passando, ele falou: não, peraí, eu quero a minha cura. E se Jesus está passando, eu vou me humilhar. E se Jesus está passando, eu vou clamar em alta voz. E ele certamente me ouvirá. E quanto mais falavam para ele, para que ele não incomodasse o mestre, para que ele se calasse, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor então para e vem e pede que chamem ele e lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Então o Senhor diz: vai, a tua fé te curou. Você conhece todas essas histórias, provavelmente. Nenhuma dessas histórias são novas para você. Mas, quando o Senhor me deu essa palavra, a primeira coisa que o Senhor falou foi sobre chamar a atenção de Jesus. E nós vimos aqui histórias de milagres. Nós vimos aqui, desde a história de Ana, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Todos receberam um milagre da parte do Senhor. Todos foram alcançados pelo Senhor. Mas todos eles se posicionaram. Todos eles chamaram a atenção de Jesus de uma forma diferente. Todos eles fizeram algo diferente do que aquilo que eles estavam fazendo. Todos eles se posicionaram, todos eles tomaram uma atitude. Todos eles se colocaram diante de Deus. Eles não se conformaram em viver do jeito que eles estavam vivendo. Eles não se conformaram em viver, de repente, a mesma vida de sempre. Mas eles se posicionaram, eles se colocaram diante de Deus. Eles tocaram o coração de Jesus. Cada um tocou o coração de Jesus de uma forma diferente. Cada um se humilhou diante do Senhor de uma forma diferente. Cada um adorou ao Senhor após receber o seu milagre. Então eu quero te perguntar essa noite: o que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus? No início do culto, na oração, Rafael fala que consigamos tocar o coração de Jesus. Como nós estamos tocando o coração de Jesus? Quando o Senhor me deu essa palavra, quando eu comecei a estudar, eu fui estudando, e quanto mais eu lia, e quanto mais eu estudava, mais o Senhor falava comigo. Porque antes de eu trazer essa palavra para vocês, o Senhor falou comigo. E muitas coisas o Senhor colocou diante de mim, em que eu precisava melhorar, em que eu precisava me posicionar, em que eu precisava tomar uma atitude diferente diante do Senhor. E a primeira delas foi estar aqui falando para vocês. Porque eu não queria. Não era o que eu queria. Mas o Senhor me chamou. Então eu me posicionei.
Eu decidi fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu decidi fazer coisas diferentes para o Senhor. E quem me conhece aqui sabe que eu tenho muita dificuldade, tanto em dormir cedo, quanto em acordar cedo. Muita dificuldade mesmo. Só que eu coloquei algo no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero acordar e eu quero te buscar de madrugada. Porque eu orava, sim, orava. Mas a minha oração era antes de dormir. Geralmente eu sempre dormia depois da meia-noite. Depois da 1, inclusive. E eu orava ali e ia dormir. Só que eu queria fazer diferente. Eu queria amanhecer o dia aos pés do Senhor. E eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero que a última coisa que eu fizer antes de eu dormir seja falar com o Senhor. Eu faço o meu devocional. Eu fazia o meu devocional e ia dormir. E às vezes, quando eu perdi o sono de madrugada, em algumas vezes eu me peguei no celular. Ao invés de eu dobrar meu joelho e orar, eu já tinha orado, eu já tinha feito meu devocional, já tinha deitado. Mas às vezes eu, ao invés de pegar a Bíblia ou de orar, pegava o celular. E eu falei, Senhor, eu quero fazer diferente. Se o Senhor está me chamando, o Senhor me deu essa palavra, e essa palavra falou primeiro comigo. Então eu quero fazer diferente. E eu comecei a pedir isso ao Senhor. Eu falei, Senhor, então a partir de hoje, a última coisa que eu vou fazer, se eu perder o sono, eu vou entender que o Senhor quer algo comigo, que o Senhor quer um particular comigo. Se eu perder o sono, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou escutar uma pregação, eu vou escutar um louvor. Mas eu quero, Senhor, eu quero acordar de madrugada, eu quero acordar às 5h30 da manhã, eu quero que o meu dia comece com o Senhor. E eu pedi isso ao Senhor. E quando foi na sexta-feira passada, eu acordei 4h30 da madrugada. Eu coloquei o celular despertar às 5h30, só que eu acordei 4h30 com uma dor de cabeça terrível. Eu acordei por conta da dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte. Eu levantei, tomei um remédio e voltei para a cama. Só que eu voltei para a cama e eu não conseguia dormir. Eu rolava de um lado para o outro, não conseguia dormir. E eu não estava entendendo ainda. E eu falei, Senhor, mas eu preciso dormir, daqui a pouco eu tenho que levantar para trabalhar. Senhor, devolve meu sono, tira essa dor. Irmãos, e eu fui vendo, eu fui sentindo a dor passando. E eu querendo dormir, e eu brigando ali. Uma luta, o espírito contra a carne. E, de repente, eu ouvi como se fosse Deus falando comigo. Você não falou que queria que eu te acordasse? Eu te acordei antes do despertador. Você não falou que era para eu te acordar? E daí eu, meu Deus, eu preciso dormir. E Deus falando comigo, levanta e vai orar. Você não pediu para eu te acordar? Levanta e vai orar. E ali eu entendi, eu levantei, eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar. Isso já era quase perto, já era 5 e pouco, porque demorou até eu entender. Demora, irmãos, às vezes a gente tem que pedir discernimento para Deus. Demorou até eu entender que Deus, que era o Senhor que tinha me acordado antes. E eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Orei um pouco de joelho, orei um pouco de pé. Peguei a Bíblia, li a Bíblia. E eu fui lendo. E quando eu me dei conta, eu estava cantando o hino da harpa. O hino 526, que por sinal é um dos hinos que eu mais gosto. Ele fala sobre a grandeza de Deus. E na minha oração, eu tinha falado para o Senhor que eu queria que o Senhor falasse comigo sobre essa palavra, sobre tocar o coração de Jesus. E eu queria tocar o coração de Jesus de uma forma diferente e pedir para que o Senhor confirmasse isso para mim. Só que eu não percebia. Eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a louvar. E, de repente, quando eu me vi, eu estava cantando aquele hino da harpa, com a harpa na mão, cantando o hino. Irmãos, e naquele momento, o Senhor me trouxe o meu avô, o senhor Ramão Antunes.
nascido em 1918, no Rio Grande do Sul. Aceitou Jesus em 1966, lá em meados de setembro. E quando o Senhor trouxe o meu avô, eu comecei a chorar, eu comecei a lembrar do meu avô. E qual é a história do meu avô? O meu avô, ele não tinha estudo. Pai de 10 filhos, ele não tinha estudo. Ele aprendeu a ler e a escrever lendo a Bíblia. O meu avô, todos os dias, ele reunia os seus filhos de manhã e à tarde para fazer o culto doméstico. O meu avô, ninguém sentava à mesa antes que fosse feita uma oração. O meu avô, eu comecei a ver, irmãos, quando eu comecei a cantar o hino da harpa, eu comecei a ver nitidamente o meu avô. Eu me lembro que, quando eu era criança, quando eles estavam na minha casa ou na casa das minhas tias, ele tinha essa prática todos os dias. Quando nós levantávamos e nos arrumávamos para ir para a escola, 7 horas da manhã, por volta de 6h30, 7 horas da manhã, o meu avô estava onde? Meu avô estava sentado à beira do fogão, com a Bíblia na mão, com a harpa e com uma cuia de chimarrão. E todos os dias, ele cantava, ele orava e ele lia a Bíblia todos os dias. A primeira coisa que ele fazia quando ele acordava era falar com o Senhor. E ali eu comecei a me alegrar muito. Eu comecei a me alegrar na presença do Senhor, porque eu entendi. Porque eu pedi para o Senhor confirmar. Eu pedi para o Senhor me trazer algo de especial, algo de diferente. E o Senhor me trouxe o meu avô. Então eu entendi que do jeito simples dele, um homem sem estudo, um homem pobre, ele tocou o coração de Jesus de uma forma diferente. Ele tocou o coração de Jesus de uma forma tão diferente que hoje a sua descendência, podemos dizer que 90% da sua família servem ao Senhor. Hoje nós temos frutos do legado que ele deixou. Hoje nós temos frutos, dirigentes e círculo de oração. Hoje nós temos frutos, já foi líder de mocidade. Hoje nós temos frutos, líder de mocidade, pregadora. Hoje nós temos frutos, nós temos na nossa família pregador, nós temos na nossa família cantor, nós temos na nossa família médico, nós temos advogado. Porque este homem tocou o coração de Jesus de tal forma que o seu legado está até hoje. E o Senhor me mostrou claramente ali naquela madrugada, quando eu orava e quando eu cantava, que sim, eu sou a neta. Chegou até mim. E vai chegar até tem chegado até os bisnetos. Está chegando até os bisnetos, aliás. Este homem, um homem comum, um homem simples, um homem da roça, ele tocou o coração de Jesus de uma forma diferente. De tal modo que o Senhor alcançou toda a sua família. E hoje todos servem a Deus. Deixa eu te contar outro. Na verdade, você já sabe. E depois você pode conversar com ele, se quiser mais detalhes. Rafael Gomes da Silva. Rafael dos Santos Gomes, errei o sobrenome dele, perdão. Todos sabem aqui pelo que o Rafael passou recentemente. Teve que fazer a cirurgia no joelho. Quanto tempo, Rafa? 8 meses. Você já viu alguém sendo promovido? Talvez alguém aqui não tenha ouvido ainda essa história, ou esse testemunho. Você já ouviu alguém sendo promovido, estando de licença no INSS? Vocês já viram isso? Aconteceu. Rafael Gomes. E o que o Rafael fez de diferente? E o que o Rafael fez de diferente para alcançar esse favor da parte de Deus?
o que eu sei que ele fez, foi o que eu acompanhei ele desde o ano passado, do ano retrasado, desde que ele e a Dani assumiram a mocidade. O que eles têm feito para o Senhor? Como eles têm se dedicado 100% a essa obra? Como eles têm tirado todas aquelas coisas que às vezes atrapalham? Como eles têm buscado ao Senhor? Como eles têm se dedicado à obra do Senhor? Isso aconteceu ano passado, o ano inteiro. Eles semearam aqui na casa do Senhor. E quando digo semearam, não estou dizendo de dinheiro, estou dizendo de tempo. Eles semearam o tempo deles. Eles semearam o trabalho deles. Eles semearam a liderança deles sobre nós. E quando ele se viu numa situação desfavorável, igual aquela mulher do fluxo de sangue, que a situação dela era totalmente desfavorável. A situação de Jairo era favorável, porque ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele vivia no meio da sociedade. Ela não. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha poder, ela estava banida da sociedade, ela estava numa situação totalmente desfavorável. O Rafael estava numa situação desfavorável, estava afastado pelo INSS. O que poderia acontecer? Qual era a probabilidade de ele receber um aumento de salário afastado pelo INSS? Sendo que ele estava recebendo, acho que 30%, 60% do salário. Mas o Senhor olhou do céu. Eu não sei o que ele fez de diferente, além do que eu acompanhei. Mas eu tenho certeza que se você chegar a conversar com ele, ele vai dizer alguma coisa de diferente que ele fez. Alguma coisa que ele fez que tocou o coração de Jesus, que permitiu que essa bênção chegasse até a casa dele. Que o seu chefe chamou ele na empresa enquanto ele estava afastado pelo INSS e promoveu ele a supervisor. Então você viu histórias de pessoas de muitos anos atrás. Você viu história das pessoas, dos personagens da Bíblia. Mas você viu histórias de pessoas que estão entre nós. Meu avô já não está entre nós, mas viveu aqui, no nosso meio. O Rafa, foi esse ano que aconteceu esse milagre na vida dele. Então eu quero te perguntar essa noite, mais uma vez, o que você tem feito? O que nós temos feito? Porque isso é para mim também. Para chamar a atenção de Jesus. Como nós temos chamado a atenção de Jesus para nós? Como nós temos tocado Jesus? E quando eu digo tocar, não é só como aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Quando eu digo tocar, é tocar com a sua adoração. É tocar com uma atitude diferente, com uma atitude de fé. É fazer algo diferente, algo que você nunca fez. É tomar uma posição diante, de repente, de algo que você até está pedindo para o Senhor. Porque aqui essas pessoas, elas estavam pedindo algo ao Senhor. Só que a questão é, elas tomaram uma atitude diferente, elas fizeram algo diferente. Quero te perguntar essa noite, o que nós estamos fazendo para tocar o coração de Jesus? E hoje aqui, eu pude ver mais um testemunho de alguém que está entre nós, que tem tocado o coração de Jesus de uma forma diferente. Todos nós ouvimos aqui o que Deus falou com a Vanessa. Conversei com a Vanessa na semana passada sobre uma situação. E o que o Senhor falou para ela, que todo mundo ouviu, que o Senhor tem se agradado dela. Eu não sei o que ela está fazendo de diferente. Eu não sei o que ela fez para tocar o coração de Jesus. Mas eu tenho certeza que se você sentar com ela e conversar com ela, ela vai te dizer que alguma coisa diferente ela fez. De repente, algum propósito. Pessoas que estão entre nós, estão tocando o coração de Jesus de formas diferentes.
Se coloque de pé neste momento. Eu quero te convidar nesse momento. A você que ouviu essa palavra, que foi tocada por algum desses personagens, ou que se viu em alguma dessas características, ou não se viu em nenhuma, e você quer tomar uma atitude diferente diante de Deus. Você quer ser tocado por Deus, e você quer tocar o Senhor de uma maneira diferente, a tal ponto de que a sua história seja lembrada, a tal ponto de que teu milagre aconteça. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e nós vamos fazer uma oração. Se o Senhor te tocou, se você quer fazer algo diferente para o Senhor, o pastor André, ele sempre fala para nós que, e eu levo isso para a minha vida, que é impossível eu viver coisas novas com atitudes antigas. É impossível viver coisas novas fazendo as mesmas coisas que eu fazia. O que o Senhor quer para nós hoje são coisas novas. O que o Senhor tem para as nossas vidas hoje são coisas novas. São milagres. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Então, se você sentiu no seu coração, se você quer fazer um pacto com o Senhor, se você quer fazer algo diferente, se você quer tomar uma atitude diferente, algo que talvez você nunca tenha feito, para chamar a atenção do seu Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente e nós vamos fazer uma oração. E o Senhor certamente nos ouvirá. O Senhor tem muito mais do que aquilo que nós temos vivido até hoje. E hoje nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui na oração intercessória. Nós já podemos ver um pouquinho do que o Senhor tem para cada um de nós. E só que o Senhor tem muito mais. E Ele está esperando que nós tenhamos uma posição. Ele está esperando a nossa atitude. Ele está esperando o nosso posicionamento. Nada novo achei pra dizer então, como expressar a minha gratidão. Eu posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. De coração cantamos aleluia, aleluia.
diferente, pois Deus. tudo que tenho é um aleluia. Senhor, nós entregamos os nossos corações a Ti, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe Sei o que é nosso louvor, simples Pai. pra um rei, mas não tenho nada além. De um coração cantamos aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, a Tua palavra foi dita, Senhor, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração. Deus, eu quero Te agradecer, eu quero Te engrandecer, eu quero exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Eu quero Te pedir neste momento, Senhor, olha, Senhor, para cada um, Senhor, para cada um desses irmãos que vieram à frente do Seu altar, ó Pai, que decidiram, Senhor amado, fazer algo diferente, Senhor, do que aquilo que estão fazendo até hoje, ó Senhor. Senhor, Tu é o Deus que conhece os nossos corações, Tu é o Deus que conhece as nossas necessidades. Eu quero pedir a Ti neste momento, Senhor, olha para cada coração, ó Pai, olha para cada propósito, Senhor, que está sendo colocado diante do Teu altar nessa noite. Deus, eu quero colocar a vida de cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Tu é o Deus que sonda, Senhor, Tu é o Deus que sabe, Pai, o que cada um está colocando diante de Ti, Senhor. Então eu quero Te pedir, Senhor amado, uma bênção, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos, ó Pai, que estão aqui na frente, Deus. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Sei que é simples pra um rei, Pai, eu Te coloco, Senhor, a cada um diante da Tua presença, Senhor. Se há uma cura, Senhor amado, vem com cura, Senhor. Se é uma porta, Senhor, abre portas, Pai, porque Tu é o Deus que abre portas onde não tem. Senhor, se é algo, Senhor amado, espiritual que estão pedindo, Senhor, se é um dom, Senhor, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. Então eu coloco cada um diante de Ti, Pai, nessa noite, Senhor. Olha para os seus corações, Senhor, olha para o propósito, Senhor, que cada um está fazendo, Senhor, nessa noite, neste momento, diante do Teu altar, ó Pai. Eles querem Te tocar de uma forma diferente, Senhor. Eles querem, Senhor amado, fazer a diferença, Pai. E eles estão se colocando diante do Senhor. Então olha, Senhor, para os seus corações, olha para os seus propósitos, Senhor. Venha responder, Pai, venha honrar, Senhor, a cada propósito colocado diante de Ti neste momento, Pai. Colocamos a cada um diante da Tua presença, Deus. Te louvamos, Senhor, Te bendizemos, Pai, pela vida de cada um, Senhor. De cada um que ouviu a Sua palavra, Senhor, que recebeu essa palavra, Senhor, e que decidiu no seu coração, Pai, a fazer algo diferente, Senhor. Que o novo, Senhor, chegue, Senhor, a essas casas, Pai, sobre as suas famílias, Senhor, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, Pai, sobre as suas finanças, Pai. Toca, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, Senhor. E venha estar com eles, Pai. Venha honrá-los, Senhor, a cada um, ó Pai, que se colocou diante de Ti. Que eles possam, Senhor, subir neste altar e testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor fez. Pois eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor fará grandes coisas, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti com a nossa adoração, Senhor, com o nosso louvor. E nós Te bendizemos, Senhor, nós enaltecemos o Teu nome, Pai, na beleza da Tua santidade, crendo, Senhor, que Tu és o Deus poderoso, que fará grandes coisas. Nos colocamos diante de Ti, Pai, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Deus abençoe, Rafa. Quantos querem agradecer a preletora dessa noite? Quantos querem que ela volte? Amém. Já estamos encerrando, irmão. Você pode se assentar. Antes temos alguns avisos ainda. O nosso querido superintendente da Escola Dominical, irmão Josias, com a oportunidade. Tudo bem, irmãos? Aqui olhando a preletora.
Preletora, ela vai embora mesmo, né? Meu Deus, benção. Ixi. Queridos, 28 e 29 de setembro agora, nós temos o trabalho da Escola Dominical, tá? Então queremos convidar a todos os irmãos que venham participar. 28 no sábado vai começar às 19h30, no domingo 19 horas, horário normal. Sobre o tema a doutrina da justificação pela fé, tá bom? Queridos, vai ser um aprendizado diferente, tenho certeza disso. E conhecimento não ocupa espaço. Tenho certeza que todos que vierem serão abençoados, terão um conhecimento a mais. Por que eu falo isso? Porque é uma doutrina que não se prega na igreja. É a espinha dorsal do cristianismo, mas não se prega. Tá certo? Não se ensina isso. Então vai ser falado nisso tanto no sábado quanto no domingo. Detalhe, vai ser um trabalho diferente. Você vai poder trazer um papelzinho. Enquanto o palestrante estiver falando, você vai poder formular a sua pergunta. Tá certo? No final, quando ele terminar, a gente vai fazer as perguntas para ele e ele vai te responder dentro daquilo que você tiver dúvida. Tá bom, amados? Que Deus abençoe. Se você quiser ir se preparando já para esse seminário, ele vai estar baseado no livro de Romanos, capítulo 3, 4, 5 e capítulo 8. Tá bem? Deus abençoe. Meus irmãos, aproveitando, dia 4, 5 e 6 de outubro, nós vamos ter o nosso Confra da UMAD de Santa Bárbara. Todos estão convidados. Tragam mais um, vai ser bênção na tua vida. Deus tem mudado a história de vidas, de jovens nesse lugar. E assim, eu creio que nesse congresso não será diferente. Presbítero irmão Roberto, com a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Nós temos talentos escondidos aqui na igreja, né? Tem que ser desenterrados, né? Está aí a irmã Juliana, né? Mas foi uma bênção, irmã Juliana. Continue assim. E os nossos jovens têm que ser utilizados aqui na obra. Eu quero ver minha filha pregando aqui. Viu? Não, o mês de agosto. Agosto de Deus, né, filha? Mas que bênção, irmão. Nós estamos encerrando agora. O irmão Josir já deu o recado da escola dominical. Amanhã, que os nossos primeiros passos serem em direção a esta casa de oração para participarmos de uma bela escola dominical. Estamos encerrando o trimestre, penúltima aula. Por gentileza, venham, está uma bênção. Não chegue atrasado, senão você não encontra lugar nesses bancos. Amém? Nosso pastor André, que Deus abençoe, te traga em segurança. Ele falou para mim que amanhã à noite ele estará aqui conosco, pregando a palavra, e não faltem, é o nosso pastor, hein? Amém? Estamos sob o cajado dele. Amém? Vamos pôr em pé, então, meus irmãos. Vamos para casa. Né? Deus é bom e maravilhoso. Né? Pai, te louvamos e te agradecemos pela vida da tua filha, irmã Juliana. Dê a ela, Pai, muito discernimento, sabedoria, e que ela possa muitas e muitas vezes ser usada na tua palavra, Pai. Continua abençoando os nossos jovens, o irmão Rafael que está na frente, juntamente com os demais. Dê a eles sabedoria também para continuar, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por todos que aqui estiveram nessa noite. Meu irmão, minha irmã que está na live, assistiu a esse maravilhoso culto. Que você também possa estar aqui conosco nas próximas oportunidades. Não perca, irmão, não perca. É uma bênção. E também em tempo ainda, nós devemos orar pelo irmão Osmar. E a irmã Elaine, ela pede oração por sua esposa. Né? Eu ia ler. Então, o irmão Omar pede oração por sua esposa Elaine, que está se recuperando de uma cirurgia. Glória a Jesus, né? Pai, nos despeça em segurança, nos leve para os nossos lares. Nos livra, Senhor, dos acidentes de trânsito, Pai.
dos problemas mecânicos, nos dê uma noite abençoada de sono, sonhos espirituais, ó Pai. E que se o Senhor não voltar nesta madrugada, amanhã estaremos juntos novamente aqui na terra dos viventes, ó Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, oramos, louvamos e te agradecemos. Amém. Por gentileza, estenda as vossas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Vamos em paz, meus irmãos.